Muito boa tarde às pessoas que estão a assistir a esta sessão. O meu nome é Ângela Domingos, eu sou investigadora do Centro de História da Universidade de Lisboa. Quero dar as boas-vindas a todos os presentes em nome do diretor do Centro de História, professor José da Silva Horta. E esta é a última conferência de um ciclo de 8 que foi dedicado à moeda portuguesa e que se intitulava Da Fundação ao Império, uma organização institucional do Centro de História da Universidade de Lisboa e da Associação Numismática de Portugal, com o apoio institucional da Academia da Marinha e da Sociedade Portuguesa de Numismática. Cumpre-me também cumprimentar e agradecer a presença do Sr. Almirante, Dr. João Menezes Cordeiro, que me dispenso de apresentar, uma vez que já foi competentemente apresentado pelos meus colegas. Lembro apenas que é também investigador do Centro de História da Universidade de Lisboa, é académico da Academia da Marinha e é especialista em História da Moeda, defendendo uma tese na área da História Marítima, intitulada A Navegação e a Particularidade da Produção Monetária no reinado de Dom Fernando e Dom João I. A conferência de hoje intitula-se O Ouro do Brasil e o senhor conferencista terá aproximadamente 30, 40 minutos para fazer a sua exposição. No final, o público presente terá a oportunidade de colocar algumas questões ao nosso ilustre conferencista. Como eu disse, esta é a última conferência deste ciclo e, portanto, Sr. Almirante, tem a palavra. Então, boa tarde, muito obrigado pelas suas palavras, muito amáveis, professora Ângela. E vamos então fazer isto que é a última sessão do ciclo de História da Numismática que fomos apresentando ao longo destes 7 meses. Então, hoje vamos falar no Ouro do Brasil. O Ouro do Brasil, enfim, é um fenómeno conhecido de todos, né? Pronto, a avalanche de ouro que houve, a grande quantidade de ouro que veio parar a Portugal, provindo das colónias brasileiras na altura. O texto que nós vamos falar, portanto, será mais ou menos isto, portanto vamos falar mais ou menos, não, vai ser rigorosamente isto. Primeiro o fluxo de ouro no Brasil, as minas, portanto onde é que se situavam os recursos de minério, como é que ele era tratado, depois o acréscimo dos diamantes, que foi um acrescento económico que também foi importante, o contrabando, a Casa da Moeda, estes capítulos no que diz respeito ao fluxo do ouro do Brasil. Depois, quais foram as consequências do ouro do Brasil, da vinda do ouro do Brasil? Claro que isto vai ser falado de uma maneira muito resumida, porque estamos aqui na história da economia e não é o que se pretende neste momento, mas terá que de qualquer maneira ser feita menção. E depois a moedação do ouro brasileiro, como é que o ouro brasileiro foi transformado em moeda. E aqui podemos, por uma maneira esquemática, pôr primeiro com Dom Pedro II, quando começou a acontecer este fenómeno em grande quantidade, e depois de Dom João V a Dom João VI. Depois também, apesar de tratar neste momento de moeda de ouro, vamos também falar na moedação de prata neste período. Este período é um período que vai, portanto, desde o início da cunhagem mecânica da moeda, portanto, dentro disso coincide mais ou menos coincide com o final da regência de Dom Pedro II e vamos até ao fim do Império, portanto até Dom João VI. Depois o que aconteceu com a moedação de prata, de cobre e depois de bronze. E no fim vamos fazer algumas menções, as mais significativas, claro, porque senão daria uma coisa muito extensa, sobre as amoedações que foram feitas fora do território ibérico. Ora bem, estamos finais do século XVIII, na última década do século XVII, descobre-se em Minas Gerais, a uma distância de mais ou menos 400 quilómetros do litoral brasileiro, é descoberto ouro de aluvião. Portanto, que se apanhava sob a forma de garimpas. Pronto, eles mais ou menos iam filtrando a água que iam passando e iam descobrindo fragmentos. O que é que aconteceu? Foi descoberto pelos paulistas, por mineiros do estado de São Paulo, numa capitania, que era a capitania de São Vicente, que atualmente está integrada no estado de Minas Gerais. Originaram-se, portanto, só pela descoberta e passado não muito tempo,
Apareceram aqui cidades muito importantes. Esta era Vila Rica, que mais tarde, já no século XIX, foi designada por Ouro Preto. Foi uma daquelas cidades que apareceu com a riqueza, e que se desenvolveu muito com a riqueza, e depois desaparecendo a riqueza, foram-se embora sem estragar muito. O resultado disto é talvez o ex-libris que nós temos do barroco português. Outra foi Sabará. O que é que aconteceu entretanto? A notícia correu, espalhou-se imediatamente que havia ouro, claro, e vieram de outros sítios do Brasil e de Portugal pessoas em grande quantidade, não é? Pois também para peneirar o ouro. Claro que houve conflitos com os paulistas, houve uma guerra, claro, como podia deixar de ser, a guerra dos emboabas, quer dizer, estrangeiros, em língua índia, entre 1707 e 1709. Os paulistas acabaram por perderam, mas não se conformaram muito, avançaram pelo interior, portanto, isto dava-se tudo em Minas Gerais, a capitanaria seria mais ou menos por aqui, seria mais ou menos, não era exatamente por aqui. Depois avançaram para Goiás, para o atual estado de Goiás, onde atualmente fica Brasília, e depois foram mesmo para o interior, para o Mato Grosso, portanto isto já perto da fronteira atual com a Bolívia. A coroa portuguesa, muito de início, deixou explorar, mas logo a seguir a gente entendeu, pronto, que devia cobrar um imposto, devia pagar um imposto. E esse imposto foi estabelecido um bocadinho à semelhança do que tinha acontecido com os espanhóis e com a prata de Potosí e do Novo México, sobre um quinto da produção de minério. Portanto, os mineiros entregavam nas casas de fundição, que havia várias dispersas. Esta foi a primeira de todas, em Sabará, salvo erro, as casas de fundição, em que o ouro era purificado, era recolhido o quinto, claro, era pesado, e na impressão do lingote que daria resultado, tinha as armas de Portugal, naturalmente, tinha o peso e tinha um número de série. Ao mesmo tempo, o mineiro recebia um documento a dizer que aquilo lhe pertencia. E, não muito tempo depois, o ouro só podia circular em Minas Gerais ou sob a forma de lingotes, portanto que já tinha um valor atribuído, ou então já sob a forma de moeda. Isto aconteceu e correu até 1735. Em 1735 chegaram à conclusão que uma maneira mais eficaz de colher o imposto não era através do quinto, mas era através do número de escravos que cada exploração tinha. Ora, por cada escravo tinham que se pagar todos os 6 meses 7 miligramas de ouro. E pronto, portanto era mais fácil de controlar, porque chegavam lá e contavam os escravos, não é? Pronto. De qualquer maneira, isto foi até 1750, mas até ao início do reinado de Dom José. A seguir voltou-se ao quinto, voltou-se ao imposto do quinto. Pronto, o quinto sobre o ouro que era minerado. Se não chegasse às 100 arrobas, era estabelecido um imposto adicional que era a derrama sobre todos os mineiros. Todos os mineiros tinham que colaborar nisso, porque aquilo tinha que atingir 100 arrobas de ouro para a coroa. 100 arrobas, cada arroba são 14,69 quilos, portanto era 1,5 tonelada. Portanto, se não atingisse a 1,5 tonelada, depois tinham que pagar todo o resto até que se prefizesse essa quantia. Bom, o ouro, pronto, aqui está a Estrada Real, que era para onde ele era escoado. De Ouro Preto que na altura, portanto, se chamava Vila Rica. Mais adiante, depois vamos falar nos diamantes, que era um bocadinho mais acima. O percurso da Estrada Real inicialmente ia para Paraty, que era o caminho velho, mas depois adotou-se outro para o Rio de Janeiro, que era o caminho novo. Pronto, este caminho era muito guardado, como era evidente, pois, e as pessoas tinham interesse em vir nesta caravana porque vinham protegidas de qualquer maneira. Está aqui um desenho antigo do caminho, do caminho da Estrada Real. Bem, quais foram as quantidades de ouro? Estes autores aqui, todos eles se debruçaram muito sobre o cálculo da quantidade de ouro, mas foi muito difícil, quer dizer, chegaram a resultados muito díspares, Talvez neste momento, apesar de tudo, as informações que temos de ter lá um bocadinho mais seguras, e estamos a falar em termos de médias, percebemos que começou muito pouco em 1699, depois foi aumentando até 1703, houve um pico em 1712, depois da década de 20 foi aumentando, até a década de 30 foi aumentando, e depois houve um pico, terá havido um pico entre 1740 e 1755, depois foi decrescendo. De qualquer maneira, isto ainda apanha um bom bocado dos reinados de Dom José e Dona Maria I. Aqui temos outro gráfico, portanto, que mostra também onde é que mais ou menos terá havido o pico, não é? Isto é por anos em que se conseguiu
chegar a concluir, conseguiu concluir, houve informação suficiente para elaborar esta espécie de previsão, não é? Aqui tem uma vantagem porque sabemos, está referido à origem, portanto, neste amarelo mais claro está Minas Gerais, depois no amarelo mais escuro, cor de laranja, está a exploração do estado de Goiás, e depois o Mato Grosso está em preto. E vemos realmente também que houve depois uma diminuição até ao final do século XVIII. Bom, e depois também apareceram os diamantes. Em 1729 aparecem os diamantes. Os diamantes, portanto, uma exploração que também deu rendimentos à coroa, mas aí optou-se de uma maneira diferente. Era dada uma concessão para alguém para as pessoas que tivessem capacidade, portanto, de fazer a exploração, e nomeadamente terem escravos e de vigiarem os escravos. E, portanto, havia uma renda fixa, não conseguia colher exatamente quanto é que era por cada exploração, que eram muitas, eram várias, mas eram sobretudo um bocadinho mais para o interior, para a zona diamantina, que vimos há bocadinho no desenho. Foi de 1729 a 1731, a 71 foi este o sistema que foi adotado. A partir daí a coroa chamou a si, tratou diretamente de organizar a exploração do diamante. Agora, um dos problemas que se pôs e que às vezes mais nos dificultam os cálculos foi o contrabando. Naturalmente que, apesar do imposto ser um quinto, não, o quinto era 20%, nada que se compare com o que se paga agora de impostos, não é? Mas era um quinto, mas se pudessem evitar pagar, pois era melhor, não é? Então arranjava-se a maneira como de camuflar o minério. O minério sempre, quer dizer, uma vez transformado em barra já não vale a pena, já não valia a pena estar a esconder nada, não é? Tinha que ser o minério. E uma das coisas era o chamado santo pau oco, que eram uns santos, pareciam uns santos que tinham uma espécie de uma gaveta, não é? E que metiam lá dentro o minério, fechavam a gaveta, e talvez, enfim, talvez não demais, senão o santo pesava muito, mas de qualquer maneira tentavam ludibriar os guardas, e pronto, e aquele trajeto da estrada real seria mais ou menos, enfim. Isso seria uma da maneira, se haveria muitas outras maneiras de ocultarem. Portanto, isto no princípio, quando o ouro ainda vinha a sair do Brasil. Chegado a Lisboa, era o transbordo, portanto havia muitas naus estrangeiras, e pronto, podia o minério passar durante a noite ou até durante o dia, sob pretexto de outros quaisquer fornecimentos, e para essas naus, eram francesas, mas principalmente britânicas, principalmente inglesas. Claro que se tratasse de um navio de guerra inglês, ninguém se punha a hipótese de ir lá fiscalizar coisa nenhuma. Mesmo assim, houve uns incidentes diplomáticos, porque em 1721 um senhor chamado Wingfield foi preso porque tinha traficado durante um ano e tal ouro no valor de 2,5 milhões de cruzados, uma coisa assim do género. Pronto, mas a coisa foi passando. Ora bem, então quais eram as casas da moeda que existiam? Casas da moeda que eram onde portanto, o ouro era transformado em moeda. Inicialmente começou por ser na Bahia, depois, portanto, no século XVII, depois no final do século XVII passou para Pernambuco durante muito pouco tempo, e depois foi para o Rio de Janeiro. Depois do Rio de Janeiro voltou à Bahia, e logo a seguir voltou para o Rio de Janeiro. Bom, e o que é que aconteceu aqui neste Rio de Janeiro em 1700, por volta de 1714, começou a ser só cunhada moeda nacional. O que é que era a moeda nacional? Portanto, a moeda podia-se considerar, nesta altura, a nacional, que era aquela, enfim, portuguesa por excelência, que corria no Império todo, e depois havia a moeda provincial, que era aquela que era especificamente cunhada para uma determinada colónia. E, portanto, o Rio de Janeiro foi a primeira que começou a cunhar a moeda nacional, logo a seguir começou a partir de 1700, quando eu disse 1714, mas foi antes, em 1714, a partir daí começou a ser a Bahia a cunhar, e de 1724 a 34, em grande quantidade, Vila Rica, portanto Vila Rica mais tarde Ouro Preto. E entretanto, claro, temos aqui os desenhos das casas da moeda, e temos aqui onde havia os centros de fundição, que eram transformadas em barra. Bom, quais foram as consequências? Vamos falar disto de uma maneira resumida, né? Mas em relação à nossa balança comercial, principalmente com a Inglaterra, modificações no território e na demografia do Brasil, as consequências para a Inglaterra, que é uma coisa que se fala normalmente pouco, as consequências do ouro para a Inglaterra, e as edificações em Portugal, os monumentos em Portugal. Bom, o período foi feliz porque o ouro mais diamantes era 2 vezes superior ao déficit comercial que nós tínhamos em relação à Inglaterra, que era um déficit que já estava bastante agravado com o Tratado de Methuen, principalmente, não é? Portanto, mas isto deu para compensar tudo, entretanto, a tal ocupação que falámos há bocado, os territórios de Goiás e do Mato Grosso,
passaram muito aquilo que estava fixado no Tratado de Tordesilhas. E depois as povoações que, entretanto, foram aí criadas, foram reconhecidas depois no Tratado de Madrid como sendo colónia portuguesa, portanto, como passando para o Brasil. Na altura, antes do ouro, havia grande riqueza, era a cana-do-açúcar, né? Que, portanto, o Salvador da Bahia era o grande centro por onde as coisas passavam, por onde eram feitas as exportações e as importações eram feitas por aí, mas, entretanto, é claro que essa riqueza foi superada pelo ouro e, portanto, deslocou-se a capital da Bahia para o Rio de Janeiro. Onde ficou praticamente sempre até o século XX, né? Até 1961, salvo ver, quando passou para Brasília. E onde acolheu a corte portuguesa quando veio para lá por causa das invasões napoleónicas. O aumento da população foi calculado neste ciclo do ouro que 10 vezes, aumentou 10 vezes. Aumentou 10 vezes, houve muita imigração do Minho principalmente. E pronto, naturalmente também houve problemas. O primeiro, não podemos chamar, talvez o primeiro movimento independentista, se considerarmos que aqueles que aconteceram no tempo das guerras com os holandeses no Nordeste, enfim, não foram propriamente problemas independentistas, foram problemas de possessões de colónias. O primeiro movimento independentista nasceu naturalmente em Ouro Preto, com uma figura que é chamada Tiradentes, né? Normalmente os heróis independentistas têm nomes mais elegantes, mas este era o Tiradentes. Porque o Tiradentes? Porque era um indivíduo até oriundo de uma classe média, mas tinha ficado órfão, depois trabalhou com um tio que era dentista, que devia ser barbeiro, na altura não havia dentistas, que devia ser barbeiro, e de qualquer maneira fez a profissão, depois minerou, e depois inclusivamente alistou-se no exército português, onde chegou a atingir o posto de alferes, portanto foi um indivíduo que fez uma carreira militar, e participou numa conspiração. A conspiração foi descoberta, e ele foi enforcado em 1792. Portanto, como Inconfidência, chamada Inconfidência mineira, porque terá sido denunciado, não se sabe qual era a cara dele, nunca foi pintado, mas como era uma Inconfidência, como tinha sido uma traição, arranjaram um desenho de Jesus Cristo e põe até Beranha a identidade. Ora bem, consequências para a Inglaterra foram muito grandes. A Inglaterra lucrou muito, tirou muito ouro que foi do Brasil. Esta moeda que está aqui é um guinéu inglês. É o antecessor do sovereign, que é aquela moeda que é conhecida atualmente. É um bocadinho mais larga, um bocadinho mais fina e tinha um valor discretamente superior. Portanto, o sovereign valia 20 shillings, como é conhecido, este valia 21. Valia 21 shillings, pronto. Ora bem, mas o que é que aconteceu? Aconteceu, o que aqui está, quer dizer, em 136 anos antes de 1694, portanto antes da descoberta do ouro no Brasil, o ouro cunhado em Inglaterra foi de 15 milhões de libras e em 33 anos a seguir, só até 1727, foi quase a mesma coisa, 4 milhões de libras. Pronto. E são dados que são conhecidos, são robustos. Falava-se, por exemplo, que em 1776 semanalmente chegavam a 50 mil libras vindas de Lisboa. Portanto, o valor desse. E, sobretudo, há autores brasileiros da história da economia que dizem que a Revolução Industrial em Inglaterra foi fortemente suportada por esta capacidade que veio do ouro que vinha do Brasil. Ora bem, isto não seria só o contrabando, naturalmente. Uma das razões era o tal déficit, né, das grandes importações que se faziam da Grã-Bretanha e muito também dos fretes marítimos, porque quem transportava as coisas eram os navios mercantes britânicos e claro, faziam-se pagar, né? Ninguém trabalhava de graça. Portanto, teria sido das razões. Depois há a monumentalidade, que também sobrou para isso, o convento de Mafra, claro, conhecido, não é? Ainda por Dom João V, a biblioteca da Universidade de Coimbra, a capela de São Roque, de São João Batista no Museu de São Roque. Houve o terremoto, foi reconstruído, foram projetos bem feitos, muito engraçados, mas naturalmente foi preciso muito dinheiro para pôr Lisboa de pé relativamente depressa. Esse dinheiro foi o ouro do Brasil. Continuou Dona Maria I, a Basílica da Estrela e muitas outras coisas, claro, estamos só falando de alguns casos. Então agora vamos falar na moeda propriamente dita. Aparece esta primeira moeda no Brasil, cunhada na Casa da Moeda da Bahia, e que nos diz o seguinte: Pedro II, rei de Portugal, senhor de Brasília. Pois a data tem 1700. Esta moeda foi conhecida como a moeda, e valia 4 mil réis. Havia outra
onde valia metade, que valia 2.000 réis, que era a meia moeda, e depois havia o quartinho que valia 1.000 réis, portanto era um quarto deste valor. Isto na moeda cunhada no Brasil, portanto a tal moeda provincial, porque foi cunhada outra moeda, que era a moeda nacional, também moeda, meia moeda e quarta moeda, com o mesmo valor facial, mas que imediatamente correu por um valor superior, um decreto de 4 de agosto de 1688, atribuía mais 20% deste valor a esta moeda em relação à moeda que corria, na província. Também tinha um bocadinho mais de ouro, era um bocadinho mais pesada, ao passo que a moeda, aquela que vimos há bocadinho, a moeda do Brasil, tinha 8,2 gramas, esta tinha 10,8 gramas, portanto era mais pesada. Portanto atribuíram um valor de curso de 20% mais, mas ela realmente tinha mais valor de ouro. E atenção, o ouro é que conferia a confiança na moeda. Estranhamente, este valor real em relação ao valor marcado na moeda vai se manter durante bastante tempo e não só na moeda de ouro, como iremos ver. Portanto, isto em relação a Dom Pedro II. Agora vamos entrar num ciclo que vai de Dom Afonso V até Dom João V até Dom João VI. Quem é este senhor? É o Vieira Lusitano. Portanto, era um artista português, um pintor, teve a sua formação em Roma, foi sob os auspícios do embaixador português destacado para Roma, que era o Conde de Abrantes, e lá cultivou a sua arte e fez o desenho destas moedas que temos aqui. Fez o desenho que depois foi reproduzido em cunhos e depois transformado em moedas. Ora bem, temos esta primeira. Temos duas séries de moedas de ouro, que se intercalam uma com a outra. Isto é uma coisa muito curiosa. E temos a série dos escudos e temos a série das moedas propriamente, como vimos há bocadinho, a série dos escudos e a série das moedas. A série dos escudos era aquela que com a unidade era o escudo valia 1.600 réis. E temos vários exemplares. Temos este que é um exemplar raríssimo, há 2 ou 3, conhecem-se 2 ou 3, mas é uma moeda perfeitamente icónica, que é uma moeda que pesava 86 gramas, tem cerca de 5 centímetros, e cá estava, e é considerado, isto é uma obra-prima da ourivesaria. Portanto, este escudo aqui desenhado, não é? Tem aqui o Dom João V, não é? Portanto, também muitíssimo bem reproduzido no perfil. Neste momento a arte da medalhística já estava muito aperfeiçoada. E esta moeda, portanto, será sido a moeda de ouro maior que desde sempre foi produzida em Portugal. Isto se considerarmos que não houve aquela moeda no tempo do Manuel, quando foi da embaixada de Tristão da Cunha, que teriam levado, juntamente com o tal elefante que fez Vénias e com a onça caçadora, teriam levado as moedas que valiam 35 portugueses, portanto 350 réis, portanto é uma moeda que pesaria 350, não, era capaz de pesar 1/3 de 1 quilo, mas que não se conhece de um exemplar desses. Portanto, os conhecidos é este moeda portanto, a dobra de 24 escudos. Portanto, isto não era, nesta moeda não corria, era uma moeda oferecida pelo rei. Portanto, embaixadores, representantes, com prendas, etc. Havia, portanto, a dobra de 24 réis, depois havia a dobra, um valor um bocadinho mais baixo, que é de 18 réis, que aqui não está, dobra de 18 escudos. Depois apareceu a dobra de 8 escudos, que esta já é uma moeda, portanto, corrente, já aparecem, sendo raras, que são bastante raras, mas já são moedas que têm sinal de curso. Depois há a dobra de 4 escudos, ou peça, que valia 6.400 réis. É uma moeda muito importante, depois falaremos mais um bocadinho sobre este exemplar. Depois havia a meia peça, que eram 3.200 réis. Depois havia o escudo, que eram 1.600 réis, portanto, o escudo, o meio escudo, e depois um quarto de escudo, que era o chamado cruzadinho. Portanto, isto são moedas de Dom João V, da série dos escudos. Agora vamos à série das moedas. E vemos há bocadinho a moeda, e aqui temos 2 unidades superiores, portanto, de valor mais alto, mas com o mesmo motivo. O dobrão marca aqui 20.000 réis, mas que na realidade corria por 24.000 réis. O meio dobrão marca 10.000, mas era 12.000 réis o valor por que corria. Tem este escudo relativamente uniforme em relação a todas elas, que depois também vamos ver repercutido nas moedas de prata, e do outro lado caracterizam-se pela Cruz de Cristo, e neste caso tem as letras de cunho de M, quer dizer, de Minas Gerais, portanto foram cunhadas já em Minas Gerais, da tal oficina que funcionou de 1724 a 1734.
E pronto, e nas legendas tem o nome do rei, tem o nome do rei e depois este sinal também que ficou muito marcado, o inoxig novices, em todas as moedas que aparecem com este sinal em torno da cruz de Cristo. Aparece a moeda, portanto, o dobrão, o meio dobrão, a moeda, a tal que vimos, 4.000, corria por 4.400. Temos aqui dois exemplares, um na Casa da Moeda, cunhado na Casa da Moeda do Rio de Janeiro e outro cunhado na Casa da Moeda da Bahia. Vêm-se aqui, portanto, nos cantos, acantonados na cruz. E depois temos a meia moeda, o quarto de moeda, e depois aparece uma moeda, portanto, com valores decrescendo, 2.200, 1.200, 1.200, e depois aparece uma outra moeda que foge um bocadinho a isto, 4.800, mais pequenina, muito pequenina mesmo, esta moeda não pesa 1 grama, e que era o cruzado de ouro, chamado cruzadinho, ou cruzado de ouro, perdão, não era o cruzador, era chamavam-lhe o pinto, era o pinto, o cruzado novo, era o cruzado novo de ouro. Ora bem, claro que esta variedade tão grande de Dom João V não continuou assim. Pronto, seguidamente com o Dom José foram limitadas as variantes, que era para ser mais funcional também, e mantiveram-se apenas a peça, a meia peça, o escudo, o meio escudo, depois o cruzadinho e o cruzado de ouro, que vimos há bocadinho. Vamos reproduzir aqui a evolução que houve nas peças e que houve no cruzado novo de ouro, que era a mais pequenina de todos, a peça. A peça era muito importante. Vemos que as reproduções, de facto, em termos medalhísticos, são muito corretas, fazem muito, de facto, reproduzem muito bem o perfil dos soberanos. Se, por exemplo, virmos aqui a Dona Maria, temos Dom João V, Dom José, Dona Maria casada, portanto, Dona Maria e Pedro III, Dona Maria viúva, Dom João Príncipe Regente e Dom João Rei de Portugal. Portanto, se vemos o perfil dos soberanos, neste caso, por exemplo, da Dona Maria, vemos que nesta em que ela aparece ao lado de Pedro III, portanto, antes de ser viúva e no outro em que é viúva, o perfil é igual. Quase que vai lembrar as moedas romanas que nós às vezes distinguimos, e moedas cunhadas, por exemplo, na Ibéria, moedas cunhadas na Trácia, e o imperador tem a mesma cara. É uma coisa muito curiosa. Portanto, uma arte medalhística já estava muito desenvolvida nesta altura. Os escudos também vão tendo evoluções, e a evolução mais marcante é esta. Portanto, Dom João Príncipe Regente para Dom João Rei de Portugal. Porquê? Porque como passou Rei de Portugal, o Brasil passou à categoria de reino também, portanto foi o Reino Unido. Então, sobre a esfera do Brasil, a esfera armilar do Brasil, implantou-se o escudo português com uma coroa por cima, portanto Reino Unido, Portugal e Brasil. Porque também a importância da peça? A peça correu por todo o lado, nomeadamente para a América do Norte, era muito aceita e tinha um nome curioso, era o João. Porquê João? Joanas, aquelas que lhe deram o primeiro nome, Joanos e José, portanto, João eram Joãos. O João era aceito por todo lado, era uma moeda muito reconhecida. Ora bem, isto em relação à peça. Agora, outro exemplar que foi, portanto, correu também, que se manteve, foi o Cruzado de Ouro. O Cruzado de Ouro temos aqui Dom João V, Dom José, Dona Maria Pedro III, Dona Maria I, e temos aqui do Príncipe Regente, mas também há depois do Dom João Rei de Portugal. Ora bem, isto não respeita tanto à moeda de ouro, foi sobretudo isso, mas também temos de ter uma palavra sobre a moeda de prata. A moeda de prata também acontece uma coisa curiosa e muito semelhante à verificada com a moeda de ouro. Há duas tipologias que se cruzam e que correm ao mesmo tempo. Voltamos a Pedro II, temos o vintém, 20 reis, e depois temos aqui uma que está a 40, mas não vale por 40, vale por 50, é meio tostão, porque o tal lei que é aplicada, a tal lei de agosto de 1688, 4 de agosto. Depois temos o 3 vinténs, portanto um modelo diferente. Depois temos o tostão, está aqui 80 reis, mas na prática correu como se fossem 100, como se fosse o tostão eram 100 reis. 6 vinténs, 6 120, é com aquele mesmo outro tipo, igual ao dos 3 vinténs, o de 6 vinténs, depois 12 vinténs e o de
12 vinténs e 24 vinténs, portanto foi o cruzado novo de prata. O cruzado novo de prata que valia a mesma coisa, portanto valia a mesma coisa que aquela pequenina moeda de ouro. Portanto, corria pelo preço de 480 reis. Portanto, era mais prática funcionar, a outra quase que se perdia, mas esta funcionava pronto. Isto em relação às moedas de prata. Evoluíram de uma maneira muito uniforme do Dom Pedro II até o Dom João VI, de uma maneira muito uniforme. Por exemplo, se pegarmos nos cruzados, que foi esta última que vimos, se pegarmos nos cruzados, vemos que Pedro II tem aqui, portanto, nos anversos, o anverso onde está o nome do soberano, naturalmente varia de rei para rei. A coroa, o escudo não varia muito, ou quase nada, os escudos quase nada, variam depois com Dom João VI, por causa daquilo do Reino Unido. Tem no reverso sempre a mesma legenda, Inox Signo Vinces, e o motivo é sempre a cruz de Cristo. Aqui aparece de Dom Pedro um P, mas este P significa que a cunhagem foi feita no Porto. Pronto, as outras são sempre um florão. Portanto, há aqui uma uniformização muito grande também durante este período em relação à moeda de prata. Em relação à moeda de cobre, a mesma coisa aconteceu. Houve moedas de 10 reis, de 5 reis e de 3 reis. Aqui só estão exemplificadas a evolução das moedas de 10 reis, portanto, de Pedro II, Dom João V, perdão, Dom João V, Dom José, Dona Maria, Dom Pedro III, Dona Maria I apenas, depois o Príncipe Regente e o Dom João VI, já portanto com a nova pedra de armas. E o título é sempre o mesmo, Rei de Portugal e do Algarve. Bom, entretanto, tudo bem, isto que aconteceu mostra uma grande uniformidade, alguma solidez muito grande na moeda, pronto, poderá ter várias interpretações, mas sem dúvida nenhuma que elas se mantiveram com as características tipológicas e de peso e de liga muito constantes. Mas depois com Napoleão as coisas começaram a correr pior, depois das invasões com Napoleão. Bom, e às tantas emitiram papel moeda. O papel moeda vencia um juro, era uma espécie de uma apólice, vencia um juro, depois era preciso pagar o juro, mas não havia dinheiro para pagar o juro, não fizeram mais nada, foram às peças de artilharia do exército e derreteram as peças e fizeram uma moeda, essa moeda chamada o pataco, uma moeda de bronze. Pronto, para lhe dar alguma confiança, coisa que nem sequer aparecia nas moedas de prata, puseram-lhe o busto do rei. O rei apareceu aqui com o busto, que é para assim, a coisa passar mais ou menos. Isto funcionou, isto foi um negócio, era um pataco, um negócio das patacas para o rei, porque a matéria-prima não valia nada. Penso que inicialmente estavam previstos derreter 4 peças, acabaram por derreter 18, e pronto, e há assim uns números ainda. Em 1824 foram cunhados 3 milhões, uma coisa assim neste género. Bom, claro que a moeda, o que é que aconteceu? Caiu no descrédito. Em termos externos não tinha qualquer espécie de valor e em termos internos começou a deixar de ter. E apesar de ter continuado a ser cunhada ainda até o reinado de Dom Miguel, a seguir quando Dona Maria II desapareceu, mas pronto, já fora da área que nós estamos agora a falar. Ora bem, agora vamos ver o que é que aconteceu com as moedas cunhadas fora da Península Ibérica. Vamos por ordem alfabética começar com os Açores. Dona Maria I introduziu esta moeda de 300 reis de prata, havia 300, 750 e 75 que aqui não está representada. De cobre, o valor mais fraco, portanto tínhamos de 20, 10 e 5, temos aqui uma de 20 e 10, e depois estas moedas tiveram continuação com outros reinados, mas foi Dona Maria I que as introduziu nos Açores. E para Angola o que é que aconteceu? Para Angola também foi determinado por Pedro II, ainda no século XVII, uma série de moedas de cobre, de 20, 10 e de 5 reis. Essas moedas foram destinadas a correr em Angola, na costa ocidental da África, mas às tantas houve falta delas também no Brasil e a partir de 1704 correram também no Brasil. Ainda em relação a Angola, portanto estamos a falar de Angola, né? Portanto esta moeda que foi feita para correr em Angola acabou no Brasil, mas foi feita para correr em Angola. Tem aqui uma legenda curiosa, brilhar moderadamente, né? Depois Pedro II, rei de Portugal e do Algarve, etc. Ainda em Angola, depois com Dom José apareceu uma macuta que foi uma moeda que recorreu durante muito tempo, especificamente para Angola, 10 macutas, 8 macutas, 6 macutas, 4 macutas, 2 macutas e depois uma moedinha de cobre de uma macuta. Pronto, estas moedas também tiveram continuidade a seguir com os outros reis.
Voltamos ao Brasil. Então, o que é que aconteceu com o Brasil? Bom, já tínhamos aquelas moedas de ouro, que já sabíamos, de 4.000, que era a moeda, a meia moeda e o quartinho, 4.000, 2.000 e 1.000, e aí corriam mesmo pelo valor que estava escrito, era uma moeda provincial. Sabemos que as moedas de cobre, pronto, havia mais coisas naturalmente, isto estou a tentar resumir um bocadinho. Uma grande parte substancial delas foi aquelas que eram destinadas a Angola e que foram parar ao Brasil para correr. E depois apareceu uma moeda de prata, a pataca, que eram 320 pataca, desta era moeda de duas patacas, portanto 320 era a unidade básica, era a pataca, depois havia 160, depois havia de 80, 40, 20, enfim, as moedas de prata. Tinha uma particularidade, pela primeira vez aparece na moeda brasileira, a esfera brasileira, com aquela faixa que caracteriza, por trás de uma cruz de Cristo. E cá está, portanto, ainda só o Brasil, a tal moeda que vimos de Angola, que acabou por correr no Brasil. Novidades que em relação à Índia, assim, novidades, enfim, que a gente possa falar. Pela primeira vez apareceu uma moeda de um rei português, um desenho, de uma moeda de prata, neste caso é o pardal, que foi cunhado em Goa. Como todas as moedas indianas, são muito grosseiras, é um trabalho muito grosseiro, aqui ninguém pode conhecer qualquer rei, por acaso está escrito João V, mas se não fosse João V podia ser outra coisa qualquer, e tem aqui a data, porque a moeda está feita, mas sim, foi a primeira vez que foi imprimida uma moeda de prata na Índia, a figura do rei. São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe foram cunhadas na Bahia e foram cunhadas em Lisboa moedas de 80, 40 e 20 reis para cunhar em São Tomé e Príncipe. Também foram no Rio de Janeiro, por engano não terá sido por engano, mas foi uma série que foi parar a Moçambique e correu em Moçambique com os mesmos valores que aqui tinha, 80, 40 e 20 reis. Em relação a Moçambique, com Dom João V, foi introduzida moeda também cunhada moeda especificamente de cobre e moeda de prata. Claro que Moçambique estava muito ligada, portanto, muito ligada à Goa, portanto as moedas, inclusive a de prata, têm aqui letras de cunho de Goa. Mas esta moeda era uma moeda que foi cunhada com o valor de 80 reais. Esta aqui de cobre foi com o valor de 15 reais, salvo erro. Havia umas intermédias por meio. E apareceu também, já com Dom José, uma outra moeda de 800 reis, muito parecida com a moeda brasileira das patacas, com as mesmas legendas, com a mesma tipologia, com a mesma pedra de armas, com o mesmo escudo. Agora tem naturalmente umas inscrições diferentes que tem José, rei de Portugal e da África Oriental. E ali tinha rei de Portugal e do Brasil, como vimos há bocadinho. E finalmente, para acabarmos com a moeda de ouro, já que moeda de ouro estamos a falar, e pela primeira vez numa colónia apareceram moedas de ouro para correr numa colónia, foi para Moçambique. Pronto, foi no tempo de Dom José, cunharam a moeda de 4.000, exatamente como no Brasil, outra de 2.000, portanto a moeda, a meia moeda e um quarto de moeda, com os valores de 4.000, correram pelo valor que está escrito, pelo valor que está feito na moeda. Claro que as inscrições eram diferentes, era uma moeda mais pequenina, pesava menos. Portanto, do outro pesava 8,2 gramas, de meio Moçambique pesava 5,2, salvo erro, era bastante mais pequena, e as inscrições naturalmente são diferentes. Portanto, José Rei de Portugal, de um lado, tal como a brasileira, e do outro lado, e do domínio da África Oriental. Aqui tem domínio de Brasília, como vimos. E pronto, e com esta moeda de ouro moçambicana terminamos a sessão. Muito obrigado. Eu agradeço ao Sr. Almirante a interessante exposição e nesta conferência eu acho que ficou muito claro que, sendo embora sobre a moeda e o ouro do Brasil, parece-me que, pelo menos neste período, a moeda é indissociável do Império Colonial Português, pronto, e nesse sentido considerei extremamente interessante a sua exposição, que procurou numa primeira fase contextualizar a nível histórico toda esta questão no século XVIII, fundamentalmente, e depois esta história da moeda, com algumas moedas a serem autênticas obras de arte, para além do valor facial que teriam. Agradeço imenso a sua exposição e pergunto às pessoas que estão presentes se querem dirigir alguma pergunta ao nosso conferencista.
sim, estão documentadas, portanto, principalmente aquela primeira, que era a lei de 4 de agosto de 1688, salvo erro, 1688, exato, pronto, que marcava, que dizia que o valor facial das moedas, o valor de curso, não era aquele que estava inscrito na própria moeda. E uma coisa ainda mais curiosa, porque é que isso persistiu? Podiam ter dito esta determinada moeda tem esta marca, mas vale tanto. Mas as outras a seguir, vamos lá pôr o valor, mas não. Persistiram, quer nas de ouro, quer nas de prata. Aquelas Eles explicavam a razão que faziam essa Bom, a razão era relativamente lógica porque a moeda valia mais, tinha mais ouro. Tinha 2,8 mais gramas a moeda propriamente em relação à brasileira, portanto, se fosse 20% mais não ficava mal, não é? Agora, porquê é que ficou? Porquê é que isso ficou? Não mudaram depois nas moedas, que foram inclusivamente nas de prata, durante até ao século XIX, porque é que não modificaram? Não modificaram. Algumas delas não modificaram de facto, não é? Continuam com esses valores. Sim, seria uma coisa interessante saber, perceber porquê. Isso consegue saber facilmente, professora, que eu aqui não pus, mas quando é com essas leis em relação aos cursos das moedas. Sim, consegue saber. Sim, circulavam, sim, circulavam. Sim, o que interessava era o valor que reconheciam na moeda. Pronto, as moedas que nós atualmente, as moedas não nos dizem nada, então é um valor simbólico, não é? Sabemos que o valor está no Banco Central Europeu, ou está na Reserva Federal Americana, a moeda não nos diz nada. Antigamente não, as pessoas olhavam para a moeda, gostavam ou não gostavam. Por exemplo, o tal que falámos há bocadinho, a peça, o João. O João, independentemente do valor que tinha em ouro, né, eram 6.400 reais por dia, isso era uma moeda reconhecida, era uma moeda que, como falámos, por exemplo, no Real de Ocho, na sessão passada, por exemplo, era reconhecida, era aquela, tinha confiança. Tinha os símbolos, tinha aquilo que havia as subunidades, né? E havia os múltiplos, mas aquela especialmente era atrativa, porque a moeda transmitia confiança, aliás, como atualmente, mas a confiança estava mesmo na moeda. Não estava no que está no banco a dizer que estava mesmo na moeda. Então as pessoas podiam, inclusive, não aceitar. Ora bem, todas estas moedas eram especificamente feitas para correr em determinadas áreas, mas se corressem por outros, desde que as pessoas reconhecessem, os cambistas também podiam dar um jeito, não é? Os cambistas também podiam dar um jeito. Corriam, naturalmente, desde que aceites, não é? Há uma coisa que nos complica muito realmente, que é o contrabando. O contrabando complica-nos as contas todas. E nós vimos há bocadinho, quer dizer, que são assim feitas sempre umas estimativas. São sempre feitas umas estimativas. Claro que grande parte do ouro, pronto, o quinto, pronto, foi para pagar um certo número de coisas do rei. Agora os outros 4 quintos, não se esquece que foram 4 quintos que ficavam na mão dos particulares, não é? O que é que esses particulares faziam? Também provavelmente poderiam importar coisas da Inglaterra, não tinha que ser forçosamente a coroa a fazê-lo. E podiam edificar um certo número de coisas, também na altura do Barroco em Portugal, né? Portanto, um certo número de estruturas e de igrejas e tudo, para além daquelas mais, que falei aqui, mais icónicas, mas que se vê em toda a província, portanto, Talha Dourada e tudo aquilo, pronto, isto foi ouro do Brasil, não havia nenhuma coisa do Brasil, veio. Agora, se foi mais para a Inglaterra, se ficou mais cá, pessoa salgada não lhe sei dizer, não acho, mas é uma coisa que foi uma grande quantidade para a Inglaterra, porque aqueles números que ali estão, portanto, durante aquele período terem sido cunhadas tantas moedas como nos 136 anos anteriores, isso está documentado, não é? Portanto, e esse ouro nessa altura não veio de outra coisa, veio do Brasil. O cálculo, também existe o cálculo de 1699 até 1755, até o terremoto, mais ou menos. Entraram cerca de 500 toneladas de ouro. Vieram cerca de 500 toneladas de ouro. Se nós nos lembrarmos, como disse na sessão passada, que tanto num prazo de tempo maior, que foi de 110 anos, 1550 a 1660, o ouro que veio da parte espanhola foi 200, aqui foi 500. Claro que o que aconteceu é que nas pessoas espanholas não foram 500, foram 18 toneladas de prata, portanto esmagou tudo, não é? Acho que é para ver mais ou menos como é que a coisa se equilibrou. É natural que sim, que não sei se uma teria razão, se não, mas que foi para lá muito, foi, não é? Isso há sobretudo os brasileiros dizem que de facto aquele foi importante, aquele aporte para a Revolução Industrial que se desencadeou no século XVIII em Inglaterra.
como primeiro país. Foi fundamental existir essa. Há uma coisa que se sabe, enfim, com alguma certeza, não é? Que era o quinto dos infernos. O quinto dos infernos, porque era o quinto que vinha das naus, vinha para o rei, portanto, que eram tiradas lá, e ao mesmo tempo eram os navios que levavam para lá os presidiários para o Brasil. Portanto, seriam os mesmos que faziam este tráfico. Concretamente, em relação à pergunta quais eram onde é que vinha, bom, o que sabe é que normalmente tantas barras de ouro que vinham com as minas eram todas recolhidas pelo capitão logo, não é? Quer dizer, não ficavam cada um com a sua, senão aquilo chegavam ao fim, se calhar, e não estava lá metade da, da, da tripulação. Tripulação, estamos a falar de civis. Concretamente, não sei dizer mais pormenores acerca da constituição das armadas e especificamente eram comboios armados, né? Eram comboios armados, porque senão só passarem ali pelos Açores, imagine-se, né? Se não fossem. Né? Tudo isto são matérias que dão para estudar e pronto, há muita coisa aqui para investigar, né? E muita parte da arqueologia e da arqueologia subaquática que se tem dedicado, professor, como comecei, né? Bom, em relação à primeira pergunta, nos Açores ia lá tudo parar, como a professora disse, né? Eram corsários, eram franceses, era a Armada das Índias que vinha de Espanha, as portuguesas ia lá tudo parar. Né? E, portanto, uma coisa que houve uma moeda própria que tiveram os Açores, portanto, eu não falei, porque estavam aqui fora deste compartimento temporal, mas com o período do Crato. Durante o período do Crato foram cunhadas lá moedas próprias, não é? Com açorzinho, que tinham aquele açorzinho, não é? Cunhadas e depois contracunhadas. Porque às tantas, quando era preciso fazer uma desvalorização de uma moeda, pegavam e enfiavam-lhe com carimbo e passava a valer mais, não é? E claro, o período do Crato teve que recorrer muito a isso. Sim, era um sítio de paragem, era um sítio onde muita gente ia ter e havia moedas circulariam muito, pois, naturalmente, de acordo com a aceitação, era o reconhecimento que as pessoas fizessem por elas, não é? Nesta altura, portanto, já no século XVIII, já dominava a Marinha Britânica, já era a Marinha Britânica, portanto o grande tráfico era com a Inglaterra, sem dúvida nenhuma. Pronto, continuava a haver aquele comércio do açúcar, continua a haver lá no Nordeste, mas quer dizer, perdeu o significado relativo quando houve o ouro e de facto o ouro e o Rio de Janeiro, portanto era a saída do ouro e era a entrada de produtos, sobretudo manufaturados em Inglaterra, mas poderiam haver outros eventualmente, com certeza, né? Portanto, nas alfândegas deve haver informação sobre isso. Agora sabemos é que dominava era de facto, eram os ingleses que dominavam. Em relação ao Índico, pronto, o Índico tem uma numismática muito complicada, né? Porque corriam moedas portuguesas, corriam moedas locais, os portugueses, contrariamente ao que fizeram os holandeses a seguir e depois os ingleses, e até os franceses, que também tiveram ali algum sítio de domínio, não copiaram as moedas nativas, fizeram moedas próprias portuguesas. A dor mais conhecida era o São Tomé. Pronto, o São Tomé portanto, era avaliada pelo peso de ouro, eu não sei quantos reais é que, aquilo valia, mas havia o São Tomé, depois havia os Pardaus, que eram moedas de prata, vemos ali um exemplar, foi a primeira que apareceu com as fichas do rei, Dom João V, depois havia os Serafins também de prata, inicialmente tinham sido dois, depois passaram a ser de prata, depois havia as rodas, depois havia umas moedas de estanho, que entretanto também foram cunhadas nas alturas de crise, sobretudo. Foram o estanho que o Afonso de Albuquerque foi buscar a Malaca, quando conquistou Malaca descobriu minas de estanho, então fizeram moedas de estanho, eram os bazarucos, a variedade era muito grande. Né? Como é que circulavam? Circulavam todas, a avaliação era feita pelas pessoas e os cambistas ajudavam naturalmente. Mas isso, quer dizer, só o curso da moeda no Índico dava-nos 2 ou 3 sessões. Né? Não, a pergunta é muito curiosa, porque realmente foi rompida uma tradição. Nós vimos até na sessão passada que durante o domínio dos Filipes a moeda portuguesa foi respeitada exatamente, era como era e não tinha a cara do rei. Ao parte dos outros domínios, no Filipe II, começava logo pela cara do rei, pelo que se vê o resto, né? E aqui não, de facto não. E com Dom João V isso foi quebrado. Realmente foi quebrado. E apareceu de facto esta moeda de ouro. Porquê? Isto é barroco. Estamos na época barroca. Quem é que terá influenciado a decisão? Portanto, se não foi decisão do rei, naturalmente.
sublimar a Filha do Rei, sobretudo posta na moeda de ouro. Vemos que ela está na moeda de ouro, e não todas, está na série dos escudos, não está na série das moedas, está na série dos escudos, mas realmente a moeda de ouro, só mais tarde, mas só isso, opa, já, sim, quando foi a moeda de bronze e os patacos, já depois na crise é que aparece. A decisão política, seguramente, sim, simbolismo, sim, para dar, e isso terá funcionado, por exemplo, em relação à peça, o Joe, pronto, tinha ali a cara do rei, aquilo era, pronto. Até essas, para tentar passar mostra, tinha a cara do rei, que nem das de prata tinha, mas ali aquelas, era a crise, pronto. Damos por encerrada esta conferência e também damos por encerrado este ciclo com a magnífica exposição do Sr. Almirante Dr. João Menezes Cordeiro. Agradeço-lhe mais uma vez, gostei imenso de o ouvir. Agradeço também a presença dos assistentes e tenham uma boa tarde. Muito obrigada pela vossa presença.